Boa noite, meu nome é Pedro. Hoje vamos apresentar o trabalho sobre papel craft e nosso grupo é composto pelo Gabriel Mignac, Lucas de Andrade e Pedro Henrique de Leite. Bom, introduzindo aqui o trabalho, temos que mostrar principalmente a importância do papel craft. O papel craft ele tem uma ampla utilização na indústria, especialmente para a questão de embalagens, principalmente pela sua rigidez. Mais para frente a gente vai explicar um pouco mais por que isso. E um exemplo da produção de papel evoluiu para atender principalmente essas demandas de materiais mais ecologicamente corretos. O papel craft ele veio como uma solução mais sustentável, principalmente por ter um menor uso de químicos e uma alta reciclabilidade, uma ampla utilização em embalagens ecológicas, valorizada em setores como alimentos e cosméticos, e ele contribui principalmente para a redução do desperdício e a conservação do ambiente. Então, aqui a gente pode ver algumas características que o papel craft ele já traz, que melhora a qualidade não só do ambiente, como para o futuro do nosso planeta, né? E agora, entrando um pouco mais a fundo, né, vamos falar um pouco da definição e da composição. Então, ele é produzido a partir da celulose que é extraída a partir de pinos e eucalipto, né, embora a composição dele possa variar em função do produto final, né, mas, no geral, ele vai sempre combinar as fibras curtas e fibras longas, e ele também é caracterizado por não passar pelo processo de banqueamento, embora exista essa variação do papel também. A gente vai abordar melhor mais à frente, né? E a questão das aplicações deles, inicialmente ele foi usado como material de embrulho, né, devido à aparência e resistência dele, mas ele também possui tremenda versatilidade em função das diferentes gramaturas e das aplicações finais dele, né? Então, em questão das principais características, a gente pode destacar essas três aqui, que são resistência, textura e flexibilidade e maleabilidade, né? Em questão da resistência, ele é um dos papéis mais fortes que tem disponíveis aí no mercado, né? Porque no processo de fabricação ele não passa pelo processo de branqueamento, né? O craft natural ou semi-craft ou algumas variações, né? Então, esse papel que não passa, ele se destaca pela resistência dele, porque vai preservar a qualidade das fibras de maneira mais integral, né? Isso vai conferir uma textura diferente para ele em relação aos outros papéis, porque, no geral, eles sempre têm esse processo de branqueamento. Então, se você passa a mão nele, você pode notar que ele é áspero, né, que ele realmente não passou por esse processo. Claro, né, existem as variações, mas, de modo geral, é assim, né. E também em questão da flexibilidade e maleabilidade, né. Então, ele dispõe dessas características que, se parar para você pensar, né, embora a resistência não combine muito com a maleabilidade e flexibilidade, ele dispõe de tudo isso, né. Você pode notar na caixa de papelão, ela é altamente resistente, questão de papel, do papel mais duro que a gente tem, justamente por conta da maleabilidade dela, né? Então, tem as duas faces e no meio tem o papel ondulado ali no meio. Agora, sobre os tipos de papel craft, começando pelo papel craft natural, que não é branqueado, né? E o que garante uma resistência. E essa cor marrom, por não ser branqueada, ela é bastante usada em embalagens, sacos descartáveis e caixas também. O papel craft monolúcido, ele já é revestido, um lado é revestido por um acabamento brilhoso, que oferece mais resistência e melhor resistência à umidade e aderência também. E ele é utilizado em algumas embalagens de alimentos, por exemplo. Já o papel craft reciclado, ele é mais sustentável, uma opção mais econômica. Como o nome diz, ele é 100% reciclado, né? E, entretanto, ele tem uma resistência inferior ao tradicional, certo?
E aí o semi-craft é basicamente uma mistura dos dois, né? Ele é confeccionado tanto pela parte reciclada quanto a parte virgem, né? E o propósito dele é ser justamente o custo-benefício, ele ser o meio termo, então é algo mais barato que oferece mais resistência do que o reciclado, por exemplo. Falando um pouco aqui agora do processo de fabricação do papel craft, em meios iniciais ele não se difere muito dos outros tipos de papel, então a madeira vai ser transportada até a indústria, vai ser acondicionada, secada até uma umidade ideal, e aí a gente entra no processo de descascamento, a picagem em cavacos, né, que vai garantir essa uniformidade da produção de papel. Posteriormente a isso, a gente tem o cozimento dos cavacos, e nesse caso, ele é feito com um licor branco, que é composto de NaOH com Na2S. Em grandes digestores, assim como os outros papéis, em altas temperaturas e com a ajuda de agentes químicos, né? Posteriormente, ela é lavada, a polpa é lavada para remover o excesso de lignina, mesmo que ela não passe por um processo de branqueamento, ela tem que ser lavada para que o excesso de lignina e os resíduos químicos do primeiro cozimento sejam retirados dessa polpa. E a grande diferença e a grande vantagem, né, do processo craft, ela se dá nesse ponto, que você consegue concentrar o licor negro para você, de certa forma, recuperar uma grande parte de produtos químicos, o que evita que esses produtos sejam descartados em afluentes, e também reduz os custos, né, porque você vai poder reutilizar esses produtos novamente para fazer outros processos com cavacos novos, enfim. E depois o processo de secagem. Então a polpa é prensada e convertida em folhas finas, que são secas e enroladas em grandes bobinas, que dessa maneira elas vão ser, exportadas e vendidas para saírem da indústria, né? Falando agora um pouco das diferentes gramaturas que o papel craft ele pode ser produzido. Então, ele, por ser uma polpa bem versátil, você pode produzir ele em diferentes gramaturas, que vão de 80 até 420 gramas por metro quadrado de folha, né? Então, a gramatura é exatamente isso. Qual é a densidade que esse papel vai ter? Então, quanto de polpa eu vou possuir em 1 metro de papel? Isso vai estar diretamente relacionado com as características desse papel e qual vai ser o uso desse papel pelos consumidores e pelas indústrias de alimentos, indústrias de embalagens, enfim. Então, seguindo essa lógica, os papéis que têm uma gramatura menor, eles vão ter uma menor resistência mecânica. Então, eles vão acabar tendo usos menos extremos, digamos assim. Então, você pode ter desde sacos de papel que vão ser utilizados para embalar lanches em um delivery, até papéis que precisam ter uma resistência muito maior, como caixa de papelão, um papel que vai ter que suportar uma carga muito grande, como uma embalagem de cimento, uma embalagem de ração, algo que realmente necessite de uma resistência mecânica maior e que o papel craft pode fornecer com você sabendo qual gramatura você vai colocar para certo uso. Então isso é bem legal porque ele dá essa versatilidade de uso, o que deixa ele mais interessante ainda do ponto de vista de produção, né? Bom, agora falando um pouco sobre as tendências do mercado, nós trouxemos aqui um gráfico que ele evidencia a prospecção da evolução econômica do papel craft. Esse gráfico está em dólar,
porque essas informações não são muito comumente encontradas aqui no Brasil. Ainda assim, nós somos grandes produtores, mas essas informações são muito trazidas de fora, né? Então a gente pode ver a questão do quanto que rodou em 2023, que foi 17,11 bilhões de dólares. E aqui a gente pode olhar no gráfico o quanto que ele vai crescer até o ano de 2032. É uma prospecção, lógico, ele pode crescer mais, pode crescer menos, mas com os estudos que a gente tem hoje em dia, a gente pode ver essa alta do papel craft durante esses próximos anos. Aqui a gente também trouxe algumas informações que em fevereiro de 2024, a FIS, que é a Furniture Industry Service, desenvolveu um tipo de plástico bolha que ele é utilizado de papel craft reciclável. Então ele atende à demanda por embalagens ecológicas, garantindo segurança dos produtos. E em abril de 2024 também, a Essential Organic Master Introduction introduziu embalagens de papel craft para os seus colchões utilizando papel biodegradável, composto e reciclável para embalagens internas e externas. Então aqui a gente já vê um pouquinho de como esse papel vem evoluindo e como ele pode trazer uma melhora para a produção de papel, tanto em questão ambiental quanto em questão de produção com um valor menor. Já caminhando para o final da apresentação, eu trago informações sobre as vantagens e limitações ou desvantagens do papel craft, certo? Como eu já disse anteriormente, ele tem uma alta resistência, né? Então ele é muito utilizado para embalagens e sacos em geral, etc. Tem a parte sustentável também, que é um ótimo argumento, e além da versatilidade das milhares de opções que ele pode ser empregado, certo? Agora, nas limitações, por outro lado, a gente tem o custo do papel virgem craft, que não é um custo barato comparado a outras opções, como o reciclável, por exemplo. E outra desvantagem, uma limitação do papel craft é que ele não tem um desempenho muito interessante na impressão de alta qualidade ou alta precisão. Por ele ter uma superfície áspera, às vezes a impressão acaba sendo meio limitada das cores vibrantes, ou seja, não vai ser uma impressão de alta definição como em outros papéis a gente consegue ver, né? Acredito que essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. É isso. Até a próxima.